Você quer parar de evoluir espiritualmente? Você quer parar de evoluir intelectualmente? Assista a Globo. É o canal certo. Aí você vai falar, pô, mas tem canal pior. Tem Auriverde, tem a Record, é uma porcaria, a SBT, a grande mídia em geral é uma porcaria. Mas a Globo é especial, sabe por quê? Eles são traidores. Eles ajudaram a eleger o Lula, sim. Eles falaram bem do Lula, porque eles estavam ferrados se Bolsonaro desse o golpe. Bolsonaro tiraria eles a concessão. Então eles ficaram com medinho do Bolsonaro e elevaram o Lula até a segunda potência, até a segunda casinha. Agora, eles têm um outro projeto, é o projeto T, segundo a Veja, projeto Tarcísio. Né? Então agora eles estão destruindo o Lula. Usaram o Lula para conseguirem se proteger do Bolsonaro e agora jogam ele o tempo todo no poço. Isso é a Globo. Traidores. E por isso tanta raiva que os bolsonaristas têm, porque eles também ajudaram a colocar o Bolsonaro lá e depois eles ficam sacaneando os governos para colocar quem eles querem lá, quem lhes é mais lucrativo. Nós vamos evidenciar para vocês aqui duas situações que a Globo cagou e sentou em cima. A ida do Lula à Rússia e a questão do Brasil ter subido 5 casinhas no IDH. O Brasil está melhorando a vida da sua população e a Globo coloca isso como uma coisa negativa. Então vocês vão ver uma série de vídeos aqui. Nós vamos detonar com essa emissora o tempo todo. E a Globo tá se rasgando de raiva do Lula. O Lula foi à Rússia para a celebração dos 80 anos da vitória do comunismo sobre o nazismo. A festa está sendo na Rússia. E o Lula brilhou. Foi um dos destaques. Inclusive no jantar oficial que teve antes do evento, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, escolheu sentar ao lado do Lula. Lembrando que tem mais de 30 chefes de Estado lá. Ele escolheu o Lula para sentar do lado dele. Mais do que isso, o Lula também criticou, detonou o governo Trump e os Estados Unidos e falou que vai estreitar relações com a Rússia e a China, que são países do BRICS. Também estavam na Rússia os maiores líderes anti-imperialistas do mundo, os principais responsáveis pelo processo de desdolarização. Acontece que a nossa empresa, que é cachorrinha dos Estados Unidos, não gosta nada disso. Eles querem que o Brasil seja subserviente aos Estados Unidos, que a gente obedeça o que os Estados Unidos falam. Por quê? Não importa quem é o governo, se é Trump, se é Biden, se é Bush, se é Obama, temos que ser cachorrinhos deles. E o Lula não quer. Já ficaram o dia inteiro na Globo News detonando o Lula, falando que foi um erro diplomático e tudo mais. Querem que o Lula se encontre com quem? Com o Trump? Lembrando que o Lula já está embarcando para a China, onde vai fechar inúmeros acordos comerciais com o homem mais poderoso do mundo, o presidente Xi Jinping. E quem também foi destaque lá na Rússia foi Dilma Rousseff, a principal responsável pela queda da... Presta atenção nessa notícia. O Brasil sobe 5 pontos no ranking do desenvolvimento humano, diz a ONU. Cara, a Rede Globo, a Globo News deu essa notícia como se fosse ruim pro Brasil, cara. Caiu a pobreza no país. Presta atenção nesse vídeo que eu vou rodar para vocês, que isso aqui é muito sério. A Globo está completamente contra o governo para poder apoiar o Tarcísio de Freitas, aquele que privatiza tudo, aquele que diz que o Fernando Collor de Mello é seu ídolo. Fica ligado aí nessa notícia. Então a ONU, ela calcula isso para 193 países e a posição do Brasil não é lá muito bonita nessa fotografia. A gente até preparou aí um telão mostrando os 10 países que estão na frente desse indicador de desenvolvimento humano. A maior parte deles são países europeus, mais Austrália e Hong Kong. O Brasil está lá embaixo na posição de 84. Vai ver agora que a gente avançou muito nas décadas de 90, quando a gente universalizou o SUS, colocou praticamente todas as crianças na escola e também estabilizou a economia e cresceu muito ali no início do século com o boom das commodities. Mas quando a gente repara esse gráfico, tanto de expectativa de vida, quanto escolaridade, quanto renda, esse período mais recente de 2010 para cá, a gente cresceu muito pouco e com isso o Brasil acabou sendo ultrapassado por outros países como a China e a Colômbia e o Peru, que são nossos vizinhos aqui perto. Renata. Recentemente o ministro da CGU, ele fez um vídeo falando sobre os 90 bilhões que a Rede Globo falou que foram as fraudes do INSS. Não tem nada a ver com fraude. Esses 90 bilhões fazem parte do consignado do INSS, do consignado dos aposentados. Tá? A fraude, que são das associações, que não tem nada a ver com o consignado, é de 6 bilhões de reais. E quem deu essa notícia falsa foi a Dani Lima, da Globo News. Ela talvez falou em 90 bilhões de propósito, para dar munição para o bolsonarismo, porque é isso que eles querem. E todos nós já sabemos que a Rede Globo, CNN ainda é pior, CNN, o site Metrópolis, o Estadão, a Folha de São Paulo, essas grandes mídias são bolsonaristas. Por quê? Porque o presidente Lula pretende taxar os super ricos. E eles são super ricos. Eles são. Entretanto que aquele encontro do Ciro Nogueira, dentro do Banco BTG, que o dono do Banco BTG é o mesmo dono do jornal A Folha, tá? Foi com a família Faria Lima. Tudo para ferrar com o presidente Lula. Agora eu te pergunto, essa última manifestação que o Inelegível fez, foi em benefício do povo? Foi em benefício do pobre? Não, foi em benefício dele. Foi em benefício daquela Débora do batom? Eles não querem nem saber daquela Débora, eles estão comemorando. A Câmara fez a suspensão dos crimes do Hamas. Tamo junto aí. Eu assisti a um vídeo de um esquerdista que
é aquele esquerdista que a direita adora. Metade do tempo ele é anti-bolsonarista, metade do tempo ele é anti-Lula. E o sujeito nem a cara dá pra bater. Ele criticou a ida do Lula à Rússia como se isso desse munição aos opositores de Lula. E nós somos testemunhas de que o Lula não precisa dar munição a ninguém. Eles atiram no Lula, independente do que ele faça. E ele ainda mostrou o pessoal da Globo News, né, que corrobora a opinião dele. Você pegar a Globo News para corroborar a tua crítica ao Lula é muito fácil. Eu vou desmascarar a Globo. Tem um livro que se chama A História Secreta da Rede Globo. Ali tem todo um documentário sobre as falcatruas e como foi instaurada a Rede Globo aqui no Brasil. Ela foi introjetada aqui pela Time Life americana. E depois foi como uma coisa meio obscura, deu a impressão que eles aplicaram um golpe na Time Life, a Globo ficou com todos os recursos e maquinários da Time Life, como se tivessem estatizado a Time Life. E isso foi feito quando era ministro das telecomunicações o Toninho Malvadeza, Antônio Carlos Magalhães. Então a Globo nasce em meio a um golpe. A Globo nasce em plena ditadura. A Globo tem o DNA fascista, o DNA da ditadura. Então você quer trabalhar na Globo? Venda-se fácil e você vai ter um local garantido ali. Muitos que lá trabalharam já nos contaram como é que é lá dentro. E a impressão que eu tenho é que esse comunicador, ele quer trabalhar na Globo. Quer Globo pra ele, é William Bonner. Nossa, mas o sujeito está infiltrado na esquerda como um canal de esquerda. Bem, tanto ele quanto a Globo disseram que o Lula ir agora pra Rússia não é algo bom, é algo negativo para a imagem do Lula. Aquela visão americana, sabe, que ele comprou. Ele adora Estados Unidos. Acontece que a única proteção que o Brasil tem contra o eventual golpe de um fascista como o Trump, estimulado por Eduardo Bolsonaro, é a Rússia e a China. São os BRICS. Os BRICS são a única garantia que nós temos que os Estados Unidos não vá tomar o Brasil como quer tomar o Canadá, como quer tomar a Groenlândia. Tanto é verdade o que eu estou falando, que agora, há pouco tempo, 2 dias atrás, o Trump anunciou que quer Fernando de Noronha. Ele quer anexar, ele quer usar Fernando de Noronha como se fosse um porta-aviões, como se fosse um local estratégico para comunicações, etc. Porque ele disse que houve um investimento do país dele lá e isso lhe dá direito. Quer dizer, todo lugar que ele investiu agora ele vai tomar. Legal, legal. Então agora, nesse momento, é muito importante que o Brasil esteja, assim, unido a Vladimir Putin. É o momento certo para o Lula ir conversar com Putin, porque o BRICS hoje é a salvação do planeta com as burrices que Donald Trump tem feito. E os Estados Unidos são defendidos pela Globo, independente do que façam. E hoje o Lula estar lá, nossa, é o país que invadiu a Ucrânia. Como se a Ucrânia fosse o país de Santos. É um país fascista, é um país que ameaçou a Rússia querendo entrar para a OTAN, quer dizer, a Rússia teria ali armas viradas para o território dela, e a Rússia não aceitou, assim como os Estados Unidos não aceitou armamentos em Cuba, quando a Rússia quis mandar armamentos para Cuba. Essa guerra foi estimulada pela OTAN, pelos Estados Unidos. E o Putin defendeu o que é dele. Nem gosto do Putin. O Putin é muito à direita e já sabemos o que ele faz com os seus opositores. Mas na atualidade, a única garantia que nós temos de ser um país soberano é o Brasil estar aliado mesmo ao BRICS. Essa força que assusta os Estados Unidos e que assusta a Europa. A Rede Globo sempre apoiou o golpe. A Rede Globo sempre foi contra os trabalhadores. A Rede Globo sempre defendeu os Estados Unidos e nunca mostrou como é na China verdadeiramente. Elias Jabbour, um dia desses, escancarou na internet como que é a China e o retrato adulterado que os Estados Unidos e o Brasil faz da China. Pior, hein? Os chineses adoram os brasileiros. Eles acham que são amados aqui também. Mas aqui pelo menos metade dos brasileiros são paga-pau para americanos. São vira-latas mesmo, com um complexo de inferioridade, que nos submete àquele país terrível. Um país racista, o único país que jogou uma bomba atômica em outro país, um país que destrói a humanidade, que faz guerras, que promove guerras, e o pessoal está aqui vendo eles como mocinhos. O pessoal avalia os Estados Unidos pelos filmes hollywoodianos. O conhecimento que se tem dos Estados Unidos, para esses jornalistas, eu acho que a fonte deles são os filmes americanos. Criticar a ida do Lula para a Rússia, com os negócios que ele tem fechado em outros países, não é brincadeira, é a coisa mais ridícula. É a coisa mais ridícula que vocês falaram até agora. Parabéns. Vocês são uma esquerda de direita. A Globo nem isso é. A Globo é composta de fascistas. E estou muito decepcionado com vários jornalistas ali de dentro da Globo que se venderam. Há um ditado que diz que todo homem tem seu preço. Eu nunca acreditei muito nisso não, mas tô acreditando. Parece que o pessoal estabeleceu seu preço. A Globo pagou e eles estão com a bandeira invertida. Parabéns. Vocês vão compactuar com a fome no mundo, vocês vão ser os culpados do Brasil continuar um país subdesenvolvido, se a empreitada de vocês der certo. Parabéns, vocês são pelegos. O presidente Lula foi à Rússia participar das comemorações dos 80 anos do Dia da Vitória. Aqui é a imagem dele encontrando o presidente Vladimir Putin. Eu estou muito de votação nesse
Vale lembrar, o Brasil mandou mais de 25 mil soldados para combater ali na região da Itália. O eixo do mal, Itália, Alemanha e Japão, formavam ali a força nazista. Desses 25 mil enviados pelo Brasil, cerca de 500 perderam a vida. Os Estados Unidos perderam cerca de 500 mil vidas. A Inglaterra, algo em torno também de 500 mil vidas. A China perdeu algo em torno de 15 milhões de vidas. E a União Soviética, que foi uma das principais combatentes, perderam mais de 25 milhões de vidas durante a Segunda Guerra Mundial. Tá certo o governo russo lembrar essa data. Eu vou postar só pra doer em você. Eu vou descer o nível, a tática é infalível, cremosa. Eu só adoro ver o gado esperneando. Tem várias coisas que eu amo. Desmascarar cidadão de bem, debochar do gado e ainda mais vê-los estribuchando nas redes sociais de ódio. Porque a frustração leva a pessoa a ter ódio. E eles estão destilando todo o seu ódio faz uma semana, desde que a primeira-dama, Janja, está lá na Rússia. A trabalho, porque afinal de contas ela não é bibelô de penteadeira de macho e tem utilidade. Também não é corrimão de congresso, vai parar de mão em mão até achar alguém que assuma. Pingou vendido puro, Cláudia. Ela tem um papel importante no mundo como primeira-dama. Aí o Putin recebeu a Dilma com flores, pompas e circunstâncias e deu uma rocha bem gostoso em Painho Lully para tirar foto, porque ele faz questão de ter uma foto oficial com Painho Lully. Doa a quem doer. Preparem os seus chifres bovinos, que 2026 é logo ali. Vocês podem tentar à vontade acabar com esse governo. Meu amor, nós vamos eleger Painho Lula pela 4ª vez. Ele será presidente, esse velhinho baixinho, pequenininho, pernambucano, metalúrgico, sem um dedinho que ele enfiou no toba de vocês, será presidente novamente. E aguentem firme aí, viu? Façam igual o Zé Zelensky, né? O presidente da Ucrânia que foi lá. Ai, acabou pra mim o Lula. Quem é você na fila do SUS, Zé? Ninguém quer saber de você. Os Estados Unidos cuspiram na sua cara. Humilharam vocês, pegaram a tua fuça na chão. E você tá querendo falar o que ainda? Ô, menino, se agora, quando o Lula quis acabar com a guerra, que foi lá falar com o Putin pessoalmente, estava conseguindo acordo pra você debochou do Lula. Você não debochou? Agora aguenta as consequências. Porque os Estados Unidos estão só querendo que se abra a perna para eles colocarem uma tora bem grande. Porque além de ter retirado apoio para vocês da guerra contra a Rússia, meu amor, eles querem as suas reservas naturais para fazer as baterias bosta da Tesla que pegam fogo. Tá bom? Agora não adianta choramingar, não. Você tem que implorar papai Lula dar atenção para você. Porque afinal de contas está esquecido aí no mundo. Depois que o Trump cuspiu a sua cara, ninguém quer saber de amizade com você. É igual coleguinha da escola, né? Aqueles que têm menos popularidade, infelizmente, ficam ali esquecidíssimos. É igual o seu caso. Chora na cama que é lugar quentinho. Papi. Esse pseudo-jornalismo, que não tem seriedade, não tem valor nenhum, porque não te passa a informação verdadeira. Lula fechou acordos inéditos sobre energia nuclear, fazer pequenas usinas, porque a Rússia é um país gigante, então eles têm pequenas usinas localizadas, distribuídas, e essa tecnologia será passada ao Brasil. O Lula está fechando negócios, e os pseudo-jornalistas estão dizendo que, puxa, não é uma hora boa, não é estratégico. Vão comer no coxo, vai! Gadaiada, eu vou postar só pra doer em você. Ei, Gadaiada, deve ser muito difícil pra vocês ver papai chegando em outro país e ser recebido num tapete vermelho. É difícil pra vocês, ou não é? E ver Janjinha recebendo flores, hein? Eu acho que essas imagens vocês nem conseguem assistir direito, né? Então, se não conseguirem, caia fora, viu? Porque agora eu vou mostrar. Vai, papai. Eu acho que tá muito de democracia e saudades. Olha a gadaiada com inveja de papai, ó. Mesmo assim ficaram assistindo o vídeo. Sabe por que vocês têm inveja? Porque o príncipe das trevas nunca foi recebido dessa forma. E nunca será, né? Porque não vai ser presidente nunca mais. E muito pior, a ex-terceira dama nunca foi recebida assim, né? Até porque ela não gosta muito de viajar com o príncipe das trevas, né? Ela só gostava quando era lugares mais chiques, né? Nas Arábias, nos States. Nunca foi recebido assim e nunca será, porque nunca mais vai ser presidente do Brasil. Beijinho no chifre, gadaiada. Que orgulho, hein, gente? Eu estou orgulhosa, porque eu sou eleitora de Lula e estou muito orgulhosa em saber que ele está brilhando, simplesmente brilhando na Rússia.
O Brasil está entre os 30 convidados que Vladimir Putin fez. A Rússia está comemorando 80 anos que eles derrubaram o nazismo alemão. 80 anos que terminou a Segunda Guerra Mundial. 80 anos que o comunismo conseguiu vencer o nazismo. E Putin chamou 30 líderes mundiais, principalmente aqueles que são anti-império americano, aqueles que querem desdolarização. Os BRICS estão todos lá, Xi Jinping está lá. Mas Lula brilhou, gente. Lula foi recebido com honrarias. A primeira-dama recebeu um buquê de rosas. Putin fez questão de sentar ao lado do Lula, sentou do lado do Lula. Tinham 30 líderes presentes lá, mas Putin sentou ao lado do Lula e deu o microfone para o Lula falar. E o Lula não contou pipocas, detonou a taxação trumpista que está acontecendo no mundo. Criticou a maneira neoliberal de viver dos Estados Unidos, tá? E isso, gente, deixou a nossa imprensa aterrorizada, porque a nossa imprensa brasileira, ela é uma imprensa que está acostumada a ser tratada como serviçal dos americanos. Então, para eles é ruim quando ficam com medo. Olha, com medo. Nada a ver. Lula, junto com outros países, querem sair do jugo do Trump. Você já viu como é doido, né? Basta os Estados Unidos colocar um maluco lá, e o que é que acontece com o mundo? A gente tem mais é que se libertar desse jugo. Então, Lula tá lá, brilhando, honrarias, falando, fazendo parcerias com países que são antidólar, reforçando a moeda dos BRICS. Vem coisa boa por aí, gente. É a salvação para a gente se livrar de malucos eleitos pelos Estados Unidos. É sempre prazeroso quando a gente termina a viagem num país, a gente poder conversar com a imprensa brasileira para discutir alguns interesses que são interesses brasileiros e interesses geopolíticos. A primeira coisa é que eu recebi aqui ontem uma notícia que me deixou extremamente feliz, que foi os dados do IBGE sobre o crescimento da renda e a queda da desigualdade. Eu venho dizendo para vocês no Brasil de que nós plantamos muitas coisas nos 2 primeiros anos de mandato, depois do processo de reconstrução, e que 2005 seria o ano em que a gente iria começar a colher tudo aquilo que foi plantado. E essa primeira pesquisa do IBGE mostra que nós estávamos no caminho certo, na medida de combater a fome, combater a pobreza, a desigualdade e aumentar o nível de renda do povo brasileiro. Todos os indicadores são extremamente positivos do ponto de vista da escalada de conquistas sociais no Brasil. Isso é muito bom, porque vocês sabem que eu sonho que um dia o Brasil será um país com um padrão de classe média, sabe, para todo o povo brasileiro. É esse sonho que eu carrego quando eu penso em fazer política de distribuição de renda. A segunda coisa que vocês devem estar inquietos para perguntar é a questão da Previdência Social. Graças a Deus, a CGU e a nossa Polícia Federal, num processo de investigação com muita inteligência, sem nenhum alarde, conseguiram desmontar uma quadrilha que estava montada desde 2019 nesse país. Tem entidades sérias no meio que certamente não cometeram nenhum crime, e tem entidades que foram criadas para cometer crime. Esse é um assunto que eu evito comentar, porque é um assunto que está na mão da Polícia Federal, está na mão da Advocacia Geral da União, está na mão da Controladoria Geral da República e está na mão da Justiça. O que eu posso dizer para vocês escreverem para o povo brasileiro é que as vítimas não serão prejudicadas. Quem vai ser prejudicado são aqueles que um dia ousaram explorar o aposentado e pensionista brasileiro, criando entidades e fazendo promessas, sabe, possivelmente nunca cumpridas para esse povo. A terceira coisa importante é que a minha viagem à Rússia, ela se deve a 3 fatos importantes. Primeiro, porque a Rússia é um bom parceiro comercial. O Mauro só esqueceu de dizer que nós temos uma relação comercial deficitária aqui na Rússia, porque de 30% de todo o óleo diesel que nós exploramos, 70% dos 30% é importado aqui da Rússia. Portanto, nós temos um déficit comercial. Nesse fluxo de praticamente 12 bilhões, nós temos quase 11 bilhões de déficit comercial. E a minha vinda aqui é para discutir comércio, para tentar equilibrar, porque nós trabalhamos com a ideia de que uma boa política comercial é uma via de 2 mãos. A gente compra, a gente vende, mais ou menos na mesma proporção, para que ninguém seja prejudicado. Isso nós discutimos com o presidente Putin. Nós queremos incrementar essa discussão econômica com a Rússia. A Rússia é um parceiro importante para nós na questão de óleo, na questão de gás e na questão de pequenos reatores nucleares, que é uma coisa, novidade extraordinária, para que a gente possa ter energia garantida para todo sempre. Ou seja, nós sabemos da volatilidade da energia nuclear e solar, nem sempre elas produzem a mesma quantidade, e nós precisamos ter, num país que quer ser, sabe, a 7ª, a 6ª, a 5ª economia do mundo, nós precisamos ter muita energia e muita garantia de que nunca vai faltar energia, nunca vai acontecer o que aconteceu na Espanha, o que aconteceu em Portugal. Né? E além do mais, porque o Brasil tem o sistema energético brasileiro, ele é integrado, possivelmente seja um dos poucos do mundo que a gente vem. Agora só falta a gente interligar Roraima e o Brasil será um país totalmente integrado. Se precisar levar energia do Iapoque ao Chuí, a gente leva com muita facilidade,
coisa que não aconteceu no Brasil quando teve o apagão em 2001, porque a gente tinha... Nós temos algumas coisas que são extremamente importantes para o futuro do Brasil e para o futuro da Rússia. Essa minha visita aqui é para estreitar e refazer com muito mais força a nossa construção de parceria estratégica. O Brasil tem interesses políticos, interesses comerciais, interesses culturais, interesses científicos e tecnológicos com a Rússia. Por seu lado, a Rússia deve ter muitos interesses com o Brasil. Somos duas grandes nações em continentes opostos, fazemos parte do sul global e nós temos a chance de, nesse momento histórico, a gente poder fazer com que a nossa relação comercial ela possa crescer muito. Nós temos um fluxo comercial de aproximadamente 12 bilhões e meio de dólares. É um fluxo comercial bastante deficitário para o Brasil, mas nós entendemos que o potencial de crescimento dessa relação é muito grande. E é por isso que nós estamos aqui. Nós temos interesse em discutir a área da defesa, a área espacial, a área científica e tecnológica, a área da educação e a área, sobretudo, da questão energética.